Tudo bem, pessoal? Hoje vamos aprender a calcular a soma das potências inteiras das raízes de uma equação polinomial qualquer. Mas, para exemplificar, vamos estudar aqui esta equação cúbica de coeficientes reais A, B, C e D. O coeficiente A e D, eles têm necessidade de serem diferentes de zero. Depois vocês vão saber o porquê. E a solução da equação está contida no conjunto dos números complexos. Na solução de uma cúbica consta três raízes, x1, x2 e x3. Considerando P um número inteiro, queremos saber a soma das pésmas potências das raízes desta equação. Vou designar aqui esta soma por SP. Foi o matemático e engenheiro francês Isaac Girard quem descobriu o método para somar as potências inteiras das raízes de uma equação polinomial, mas limitou-se a potências positivas. Mas o matemático e físico inglês Isaac Newton estendeu o método para potências inteiras quaisquer. As somas de Newton constavam em suas anotações acadêmicas. Depois foram publicadas no livro Aritmética Universalis de 1707. Girard utilizou suas relações entre os coeficientes e as raízes, que ficaram conhecidas como relações de Girard. Conforme estas relações, a soma das raízes de uma equação cúbica é igual a menos b sobre a. A soma das raízes tomadas 2 a 2 é igual a c sobre a. E o produto das raízes, menos d sobre a. Para a soma do inverso das raízes, dividimos a soma das raízes tomadas 2 a 2 pelo produto das raízes. Ou seja, isto resulta em menos c sobre d. Observe então que, como o a e o d constam no denominador aqui das relações, é necessário então que a e d sejam diferentes de zero na equação. Então, para SP, que é a nossa soma das pésmas potências das raízes de nossa equação cúbica, já temos três somas iniciais. S menos 1, que é a soma do inverso das raízes, igual a menos C sobre D. S0, que é a soma das potências nulas das raízes, igual a 3. E S1, que é a soma das raízes, igual a menos B sobre A. Para potências cujos módulos são maiores que 1, usaremos as somas de Newton para a equação cúbica. Necessitaremos do seguinte teorema que diz: se P é um inteiro qualquer e SP é a soma das pésmas potências das raízes complexas da equação cúbica, ax ao cubo mais bx ao quadrado mais cx mais d igual a zero com a diferente de zero, então a SP mais B SP menos 1 mais C SP menos 2 mais D SP menos 3 é igual a zero. O que quer dizer este teorema? Diz o seguinte: se na equação cúbica trocarmos as potências de x pelas somas em ordem decrescente de potência, então a igualdade ainda prevalece. Para provar que nosso teorema é válido, basta pegar nossa equação cúbica e multiplicar dos dois lados por x elevado a p menos 3. Disto resulta uma equação equivalente com as mesmas raízes, com potências decrescentes de x, começando com p e terminando com p menos 3. Em seguida, inserimos cada uma das três raízes na equação equivalente. Depois somamos estes resultados e colocamos em evidência os coeficientes semelhantes. Simbolizando cada soma entre os parênteses pelo que ela significa, chegamos aqui ao resultado da fórmula do teorema. Para saber como funcionam as somas de Newton, vamos a um exemplo. Pegamos aqui uma equação cúbica, x ao cubo menos 15x ao quadrado mais 66x menos 80 igual a zero. Queremos saber a soma das potências das raízes de expoente 2, 3, 4 e menos 2. Resolução. O que já temos? Bem, pelas relações de Girard, já temos S-1, S0 e S1. Para as outras potências, vamos utilizar aqui a fórmula do teorema. Observe que na fórmula temos aqui os coeficientes da equação 1, menos 15, 66 e menos 80. E no lugar das potências de x, colocamos aqui as somas em ordem decrescente de expoentes. P, P-1, P-2 e P-3. Assim, para a soma dos quadrados das raízes, que é S2, colocamos S2 no primeiro termo da fórmula. Então segue S2, S1, S0
e S-1 nos outros termos. Já sabemos o quanto vale as três últimas somas pelas relações de Girard. Inserimos estes resultados na fórmula. Agora basta extrair o valor de S2, ou seja, a soma do quadrado das raízes é igual a 93. Para a soma do cubo das raízes, colocamos S3 no primeiro termo da fórmula. Calculamos anteriormente S2, que é a soma do quadrado das raízes. E S1 e S0 já sabemos pelas relações de Girard. Inserimos este resultado na fórmula e extraímos o valor de S3, que é a soma do cubo das raízes, valendo 645. Procedemos da mesma forma para a soma das quárticas potências das raízes. Colocamos S4 no primeiro termo, já calculamos o cubo das raízes, já sabemos S2 e S1, colocamos na equação, tiramos o valor de S4, que é 4.737. Agora, para potências negativas, é um pouquinho diferente. Por exemplo, para P igual a menos 2, colocamos o S-2 no último termo. E as potências de S continuam decrescentes, mas agora começa do S1, até chegar no S-2. Já sabemos as primeiras somas pelas relações de Girard. Inserindo na equação, extraindo o valor de S-2, e temos aqui a soma do inverso do quadrado das raízes, que é igual a 489 sobre 1.600. Esse é o teorema geral para as somas de Newton. Observe que na equação polinomial geral, as potências de x são substituídas pelas somas das potências em ordem decrescente de expoente, começando com SP e terminando com SP-m. A demonstração é feita de modo muito semelhante àquela que foi feita para a equação cúbica. Aqui temos as relações de Girard utilizadas para o caso geral. E agora que vocês sabem o caso geral, resolvam este exercício. Obrigado por assistirem e até a próxima!